Boa noite! Está no ar o programa Esporte na TV. Hoje, terça-feira, dia 10 de março. Nosso 24º programa, então, está acontecendo na noite de hoje. A gente fica muito feliz cada vez mais com a presença de você, espectador, você que também acompanha pelo Facebook, que está conosco aqui na Vale TV acompanhando o programa Esporte na TV. O tema de hoje a gente vai tratar, você sabe que terça e quinta a gente procura utilizar o que tem mais de relações dentro do esporte em geral, né? Ou com especificidades ou com outras modalidades, buscando mais para segunda e sexta o futebol. Então hoje nós temos aqui a relação, vamos discutir um pouco mais a relação entre esporte e a saúde mental, o que a gente pode trabalhar nisso para ter uma saúde mental com muita qualidade. E tenho as convidadas aqui à minha direita, Carla Laufer, seja bem-vinda. E à minha esquerda, Fernanda Apolo, seja bem-vinda. Mas antes, vamos falar do que a gente tocou no assunto ontem. O Jairo, que fez a apresentação do programa, e quem pode estar acompanhando, a gente fez um card especial, tá? Tanto no Twitter quanto no Instagram, vai lá no direct, promoção começou, tá? Começou já ontem e vai até quinta às 9 horas. Coloque o placar do Grenal de quinta-feira, coloque o placar, certo? Então, tá ali, tá aparecendo no Instagram aí, esporte_, na TV, vai lá no direct, nos segue também, a gente sempre coloca os cards dos programas que vão ter nos dias e coloque o placar. Quem acertar na sexta-feira, com certeza dessa vez tem que ter ganhador, a gente vai estar sorteando o brinde para quem acertar o placar. Então vá lá, não esqueça dessa oportunidade. Dentro disso, antes de a gente começar a discutir e conversar com as meninas, vamos a um pequeno vídeo geral sobre o assunto. Além de ser um ótimo aliado da saúde do corpo, o esporte também ajuda a saúde mental. Os benefícios do esporte para o corpo e a mente vão desde a melhora da flexibilidade até o combate à depressão e ansiedade. A prática de esportes é recomendada por todos os médicos para pessoas de todas as idades. A atividade ajuda no controle do peso corporal, melhora do condicionamento físico e auxilia na prevenção de doenças. Para a saúde mental, o esporte pode servir como um ótimo antidepressivo natural, além de melhorar o humor e a autoestima, reduz o estresse e aumenta a concentração. Muito bem. Se iniciamos o assunto, vocês viram da importância do esporte, a gente tem procurado trazer várias situações, nós já tivemos a recuperação da questão da fisioterapia, nós já tivemos aqui a discussão da questão de se manter ocupado e hoje vamos um pouco mais além, utilizando o esporte como isso pode prevenir outras situações da saúde mental. E com isso eu tenho então aqui à minha esquerda, Fernanda Apolo. Pode ir rodando algumas das fotos que temos dela. A Fernanda Apolo é psicóloga, formada pela Universidade Fevale. Ela tem especialidade em neuropsicologia clínica, avaliação e reabilitação, com pós em terapia cognitiva comportamental com crianças e adolescentes. Atua como psicóloga e neuropsicóloga clínica para todas essas faixas etárias. Atualmente faz formação em terapia cognitiva comportamental para crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Fernanda, e fale um pouquinho mais do que é tua atuação como psicóloga. A gente atua na neuropsicologia com um viés da neuropsicologia clínica. Então, eu tenho hoje um campo de atuação com diferentes faixas etárias do desenvolvimento. A gente inicia com criança, com adolescentes, com adultos, com idosos. E a gente trabalha com a ideia de intervenção e avaliação nos processos cognitivos. O que são esses processos, né? São esses processos que nós temos diariamente, a gente faz uso dos nossos desfechos do dia a dia. A nossa memória, a nossa linguagem, a nossa atenção, a nossa praxia, processos mnemônicos. Então, apresentando algum prejuízo, apresentando alguma lesão, até mesmo cerebral, a gente faz
esse mapeamento e auxilia esse sujeito, tanto no processo de avaliar ele, quanto no processo de reabilitar e ter cuidados a longo prazo do desenvolvimento para trabalhar com ele. Muito bem, acho que deu uma bela introdução, acho que vocês aí que estão acompanhando ela deu uma explicação bem básica e importante, desculpa usar o termo básica, mas acho bem para o nosso espectador entender que é atuação. À minha direita, eu tenho com prazer, porque a Carla eu conheço há muito tempo. Não vou dizer os anos. Sou muito amigo do marido dela, né? Grande, meu ex-atleta, colega, hoje coordenador da NH, Mário Kickoffel. Temos a Carla Laufer, psicóloga, formada na UBRA. Roda umas fotos, por favor, junto. Sua especialidade é terapia cognitiva comportamental e trabalha também com a especialidade de psicologia do esporte. Por isso foi um dos focos que a gente já iniciou trazendo ela hoje. Fez um curso de formação pedagógica em 2009 e de psicologia esportiva e do exercício em 2011. Formação em Brain Spotting, correto? Brain Spotting. Correto. E atualmente está cursando formação em treino mental. Realiza atendimentos individuais e em grupos e coordena e supervisiona os casos clínicos no Programa Social de Apoio Psicológico, o famoso PSI. Correto? Correto. Ponto Psi. Ponto Psi. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu sou a Carla, né? Eu trabalho com a psicologia do esporte. Na verdade, o meu forte sempre foi só a psicologia clínica, né? Com os vários transtornos, especialmente com adolescentes e adultos. E agora, recentemente, uns 2 anos, eu tenho me dedicado para a psicologia do esporte, especialmente para atletas de alto rendimento, né? Fazendo essa formação e buscando cada vez mais trabalhar que o atleta consiga desempenhar nas competições aquilo que ele desempenha nos treinos, né? Então, para isso precisa ter todo um esforço e um treino da mente, não só apenas da parte física do atleta. Muito bem, acho que a gente teve uma bela introdução já, né? Acho que vocês puderam ver, são 2 situações dentro da psicologia, né? Então, a gente teve uma pequena introdução. Então, vamos, nesse momento, para o nosso intervalo e voltamos em seguida. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá. STV, sua maior segurança.
Voltamos com o programa Esporte na TV. Hoje, terça-feira, tratando do assunto, a questão do esporte e a saúde mental das pessoas. Como isso pode auxiliar na prevenção. Então, vamos puxar agora, então, com a Carla, que está aqui à minha direita. Carla, hoje, já tem bastante tempo de vivência, a gente se conhece há muito tempo, e fiquei feliz em saber que você está trabalhando com essa parte esportiva agora também, né? Uhum. Vamos colocar isso para o público um pouquinho mais. Vamos começar na parte básica. O que tu sentes da importância da prática esportiva na qualidade da saúde mental? Então, a prática esportiva ela é fundamental, né, Cláudia? Assim, no sentido de que, como colocou o videozinho antes, ajuda no combate ao estresse, ajuda a reduzir sintomas de ansiedade, de depressão, aumenta a questão da concentração, né? Então, por exemplo, quando tu trabalha com alto rendimento, tu trabalha com foco, tu trabalha com concentração, mas também para crianças em escola, crianças em projetos sociais, né? A questão da autoestima. Sem falar na questão social, né? De tirar eles de um grupo de risco, numa vulnerabilidade, de questão de regras, né? De entender que a gente perde, lidar com a injustiça, porque às vezes as pessoas erram, né? Numa arbitragem, enfim, lidar com a frustração. Então, os benefícios do esporte eles vão para além da questão do alto rendimento, né? Eles vêm desde pequenininho, quando a criança começa numa atividade esportiva, sendo de projetos sociais, ou crianças que já vêm buscando com algum tipo de esporte competitivo em escolas. Perfeito, acho que é uma explicação muito completa, inclusive. E eu puxo agora com a Fernanda, que está mais na parte clínica, e mais com até a diversidade de idades, mas com um pouco menores, né? Como é que tu enxergas isso que ela falou, que é um problema que a gente vê hoje? Regras, questão de estímulo. Tu consegues enxergar isso, esse link que a Carla fez? Claro, claro. É fundamental a gente pensar nesse aspecto também. E dentro da neuropsicologia, a gente vai olhar para essa estimulação de uma maneira, de um viés mais cognitivo. O que é esse viés? O que nós estamos estimulando cognitivamente o sujeito dentro da prática esportiva? Então, quais são os neurotransmissores que nós estamos ativando, né? Noradrenalina, serotonina, dopamina, que são neurotransmissores responsáveis por bens, por algo que nos causa um bem-estar. Então, nós também precisamos olhar para isso. Alguém chama de os hormônios da felicidade, os né? Os hormônios da felicidade, aquilo claro. que a gente tanto busca no nosso dia a dia, né? Então, esses neurotransmissores, eles ajudam muito nessa produção e diminui o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Exatamente. Então, essa oxigenação do nosso cérebro auxilia nesse processo. Então, essa tomada de decisão para a prática diária do exercício ou uma prática mais intensa, ela contribui não só para o nosso corpo, mas também de um modo geral para o nosso funcionamento cerebral, o nosso funcionamento cognitivo. Então, a gente vai estar abrangendo duas grandes áreas, né? O nosso corpo e o nosso funcionamento cognitivo. Muito bem, grande explicação. Mas, Carla, aproveitando esse link que ela falou, né? Vamos situar as coisas do dia a dia. Eu vou puxar aí, né? Por que a gente enxerga hoje essa questão da sociabilidade um pouco menor, né? As pessoas muito em casa, vamos ver Netflix, não estou culpando, né? Nem dizendo contra, mas ficam muito mais reclusas e etc. E com outras questões não sociais. Tu acreditas que a diminuição na prática, de um modo geral, partindo da escola, isso é um dos causadores desse problema? Tu pode repetir, por favor? Vamos lá. Eu fui muito longe na pergunta, né? Eu fui muito longe, porque até não estava na conversa inicial. Não, o que eu quero dizer é assim, vamos pensar, né, pessoal? Tem gente que fica em casa, né? Não só vocês que estão agora aí, mas aquele pessoal que fim de semana, ao invés de se reunir com os amigos, tomar um churrasco, vai com a família, etc., fica em casa, só no Netflix, ou os mais jovens jogando seu play, ou ficam conversando com o X, ou etc., outros que tem hoje em dia, e acabam tendo menos amigos, menos questão de sociabilidade, né? E a gente tem visto, né? Não vou citar aqui nomes e coisas, mas uma juventude um pouco mais triste ultimamente, né? E daí eu quero ver nesse ponto, por isso a pergunta, onde é que estaria esse link, o que poderíamos fazer para acoplar o esporte para a saúde mental?
Então, eu não tenho dúvidas de que o esporte ajuda nisso, assim, né? Na questão da qualidade de vida, especialmente desses jovens que muitas vezes optam em ficar em casa na frente de uma televisão onde tu não produz nada, né? Então, com televisão, videogame, isso é uma atividade que te causa pouca motivação para fazer mais coisas, assim, no sentido de autoeficácia, né? É muito fácil assistir uma televisão. E o que gera muito prazer nas pessoas é essa sensação de autoeficácia, de saber que eles são capazes de fazer, e o esporte causa isso, né? Eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer um gol, eu sou capaz de fazer esse passe, sou capaz de me socializar, e essa sensação e essa autoeficácia gera motivação na vida das pessoas, autoconfiança, autoestima, né? Então, qualquer um sabe ficar em casa olhando televisão, mas nem todo mundo sabe praticar um esporte, sabe socializar, porque isso requer habilidades importantes. Completa. E que eu acredito também que dentro da nossa prática clínica isso vai refletir bastante. Por quê? Porque a gente também trabalha com essas questões dentro da clínica com esse olhar do viés. Bom, o que nós precisamos fazer? O que antecede o meu estímulo? A minha ação. Então, a gente vai ter que olhar para isso e olhar para as qualidades e o que aquele sujeito tem estruturado para a gente fazer, então, essa indicação para ele e esse trabalho bem específico com ele. Acho que foi bem, mas assim, vamos notar. Agora eu vou botar um pouco de lenha na fogueira. É a dificuldade dos professores hoje, partindo das crianças, de terem um estímulo esportivo desde a infância, porque eu fui praticar esporte, até hoje tem essa coisa, porque tem a prática. Sei que tu também, e mais uma galera, mas hoje os jovens é muito menos. Ou é a tecnologia que está acabando atrapalhando? Não sei. Queria uma análise tua. Eu tenho para mim que as pessoas, as crianças, nascem para se movimentar. Né? Então, a gente nasce para se movimentar e, em algum momento, a gente perde essa habilidade e opta e faz opções de ficar em casa, faz opções de uma vida mais sedentária. E aí o cérebro vai se acostumando com isso, né? A Fernanda pode falar assim, o cérebro se acostuma, se habitua com isso. Exatamente. Aí a gente vai falar muito de ciclo familiar também, né? O que aquele ciclo familiar me proporciona. Porque se a gente for pensar hoje em educação, a gente tem esse direito garantido dentro da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, como uma disciplina educação física, sabendo e priorizando essa importância. Certo. Então, se tem um olhar já educacional para isso, né? A gente trabalha com esse viés já. Agora, o que nós temos de ciclo familiar que dá continuidade para aquilo? Isso também é importante. O quanto a gente está reforçando aquela conduta. Bom, então a Netflix é melhor do que realmente estar envolvido numa atividade física? Tu diz, então, que está falando que a importância do papel da família nessa história. Exatamente, porque eu acredito que sim. A gente tem dois contextos aqui, escola e família, né, que a gente está trazendo então para a discussão. A escola, os professores, a gente já tem isso como estrutura. A gente já tem isso como direito garantido do sujeito dentro de uma base que rege o nosso ensino. E agora, o que a gente tem como família de estrutura? Qual que é o funcionamento dessa família? Qual é o funcionamento desses pais? Como eles olham para essa prática esportiva? Então, eu prefiro investir que o meu filho faça uma outra atividade e não um exercício físico, não uma natação, não um atletismo, não frequentar um local onde ofereça esportes. Então, vamos lá, Carla, continua, porque eu vi que tu já vinha falar. Vamos lá. Não, é que é exatamente isso. Assim, acho que a gente nasceu para se movimentar, né? E a gente, em algum momento, se perde disso e escolhe, por várias razões, uma vida mais sedentária de, né, ficar mais em casa. E depois, quando tu tem esse hábito, quebrar esse hábito é muito difícil. Né? Tirar de novo o cérebro da zona de conforto, onde ele está acostumado a ficar sentado, onde se está chovendo eu não vou, né? É difícil, mas é bem possível. Eu pego as crianças, né? Crianças de 3, 4 anos, adoram correr, pular, é o que eles sabem fazer naturalmente, eles passam o dia inteiro falando isso e a gente passa, não faz, não pula, não isso, né? Então, para mim, sim, assim, a prática do exercício, e acho que é importante falar assim, né, qualquer atividade física, não estamos falando só de esporte de rendimento. Exato. Né, isso é importante, pessoal. Né, qualquer atividade física vai gerar benefícios e muitos benefícios. É só a gente conseguir, né? É preciso escolher uma que faça mais sentido de acordo com aquilo que está de acordo com o nosso estilo de vida. E essa questão da saúde hoje, tá, Fernanda? Antes de puxar para a última pergunta, tu tá sentindo muito hoje em dia essas questões pela falta da atividade, qualquer que seja física, atrapalhando na saúde mental
dos teus pacientes, por exemplo? Sinto bastante isso, principalmente com o público que é meu foco hoje, que é criança e adolescente. Então, essa recusa de estar no movimento, de estar envolvido em alguma atividade, tem um impacto gigantesco, tanto no acadêmico quanto no familiar, no contexto familiar. Então, são crianças e adolescentes que preferem ficar mais isolados, que na escola optam por não fazer educação física, porque já não tem esse envolvimento. Então, dentro da clínica já existe um trabalho voltado para isso, junto com a escola e junto com a família, para se ter um olhar para esse sujeito nesses aspectos que são importantes. Perfeito. Completa, Carla. Escutei. Tu queria falar alguma coisa? Respeito dos professores até. Vamos voltar a falar, porque agora eu vou dizer, porque a Maria sabe, sou professor, e a gente tem sentido assim também, porque tu falou de crianças, né? Crianças, elas vêm para a prática. É da natureza, né? E o escutar muito não, e os não que vem acontecendo, acabam interrompendo essa evolução. E infelizmente, eu tenho visto muitos colegas de profissão, hoje em dia, não fazendo os estímulos. Inclusive, na primeira semana, teve aqui o Darcy Orso, né? Um dos principais mestres de trabalhar nas coisas mais básicas e simples. Conheces ele, né? Uhum. Quer falar um pouco? Não, na verdade, acho que essa parte, né, das crianças estar envolvidas, e acho que sim, a função da escola, né? E, aliás, eu lembro quando eu fiz meu estágio na INH, né? Tu ali era o professor. Ali, tu já me encaminhou uma menina, que eu lembro o nome dela, lembro da fisionomia dela, e ela veio com uma questão de que ela estava perdendo, ela estava conseguindo se concentrar e chorava muito. Então, olha a riqueza para se trabalhar com um adolescente que, se tivesse em casa, não estaria passando por esse aprendizado. Saber perder, saber controlar as emoções para conseguir focar na hora de um jogo, que era um jogo escolar, não era nenhuma competição. Então, olha quanta riqueza para se trabalhar, né? E como que é importante, assim, e não é querer sobrecarregar o professor, mas, na verdade, esse olhar de poder entender que é preciso estimular esses jovens a estar fazendo isso, assim, né? E insistindo para crianças, jovens, queiram participar, mesmo não querendo, né? Porque eles vão reclamar. Quem não gosta de esporte vai reclamar, vai inventar dor de cabeça, vai inventar qualquer coisa aqui. Menstruação 3 vezes no mês. Mas é preciso, acho que, esse incentivo, né? De tirar da zona de conforto. E pensando que é um direito da criança, Exato. né? É um direito da direito educação, da está garantido para ela isso. Então, o professor talvez não se identifique com alguma prática, não goste, tudo bem, também está no direito dele, mas a partir do momento que a gente assume essa postura dentro da educação, dentro da clínica, a gente precisa cuidar disso. Então, é um direito da criança estar envolvida numa atividade física. Muito bem. Eu acho que... Eu me lembrei da situação, cara. Que legal que tu lembrou, Sim, né? lembro, Eu lembrei da situação quando fiz o encaminhamento para aquela... A gente fez e isso foi muito importante, e a gente vê no dia a dia, né, com várias coisas que acontecem hoje em dia. Nós estamos chegando perto do final, infelizmente, mas eu queria que, vamos por ordem, Fernanda primeiro, dá um recado teu de coração assim sobre a questão da importância, já que tu trabalha mais com crianças e adolescentes, da prevenção para a saúde mental em relação à prática física. Eu me pauto muito na questão da sensibilidade, tanto do professor, tanto dos pais que estão envolvidos com essa criança. Então, a gente precisa conduzir a criança, a gente precisa olhar para ela inserida nisso, nesses contextos. Então, pais, professores, olhem com amor para isso, olhem com a importância que isso tem, o quanto isso rege ao longo da vida da criança, e cuidem desse aspecto que é fundamental, além dos outros aspectos que são fundamentais de aprendizagem dentro da escola. Mas o exercício físico, a prática, também é fundamental. Carla, eu vi teus olhos brilhando quando citamos a citação, né? E que bom que tu está com essa paixão para trabalhar com essa parte esportiva. Mostra isso agora e dá essa tua mensagem da importância agora. Então, tem tanta coisa para falar, assim, enquanto meus olhinhos brilhavam, né? Porque o esporte, ele é fascinante, né? E acho que esses dias eu estava refletindo sobre várias questões do esporte. Nós temos dentro da nossa mente ali um diálogo interno que acontece, né? Que nos manda fazer porque sabe que a gente precisa fazer, e o que é certo, o que é o exercício, que isso nos ajuda, porque nós sabemos disso. E tem uma outra partezinha que tende a gritar, diz, não, mas não vai. Que é poder escutar a partezinha da razão, né? Fazer uma média entre uma mente racional que diz vai fazer exercício e uma mente emocional que diz fica em casa, vamos comer uma pipoca, olhar uma TV.
Então, assim, de fazer essa média, de poder, sim, se permitir momentos de lazer, de ficar em casa olhando TV, mas de fazer algo que vai mover para a vida, né? Acho que é um pouquinho disso, assim. Muito bem colocado, né? Acho que vocês puderam sentir a importância disso tudo. Acho que foi muito bem colocado. Gostei de... Eu vi o olho da Carla brilhando, me lembrei de quando foi trabalhar e ela falando com tanta paixão e a Fernanda com tanto conhecimento e didática para explicar para vocês aí que estão acompanhando, né? A gente tem aqui o recado do Rafael Mitchell, né? Meu tio, padrinho, doutor, dizendo muito interessante o assunto. Aí várias pessoas aí na live acompanhando, mandando seu abraço. E a gente agradece por estar, porque é um assunto que é pertinente para os dias de todo mundo, né? Vamos sair de casa, vamos fazer coisas, reúnam os amigos, vamos bater um papo, façam micro-reuniões tomando um cafezinho para começar, depois vem para as atividades físicas, como a Carla falou, cada um com o seu estilo, porque é fazer aquilo que tem sua prática, daquilo que você gosta, repetitivamente, vai produzir o que a Fernanda citou antes, que é dentro do seu corpo ao natural. Então, depende de você, no dia a dia, fazer essa mudança. Queria agradecer a presença das duas. Obrigada. Muito prazer, Carla. Muito prazer, Fernanda, pelo programa de hoje. E não esquecendo, vá lá no nosso Instagram, Sport_, na TV, coloque o placar do jogo. De quinta-feira à noite, Grenal, o Grenal da América, como está sendo, tem várias hashtags. A gente não vai utilizar dessa vez, porque tem tudo que é lugar está usando uma, mas é o Grenal da Libertadores. Nesse instante está acontecendo o jogo Universidade Católica e os concorrentes e América de Cali. Até o momento, pelo que eu vi, está 0-0. Mas aponta lá o placar e na sexta-feira nós vamos estar sorteando um brinde para quem acertar o placar. Então vai lá e faça o seu palpite. Desta forma, nós encerramos o programa de hoje. Gostaríamos de agradecer profundamente a você que esteve conosco na programação hoje do Esporte na TV e continue com a nossa grade da Vale TV.